Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders iniciantes, traders iniciados, Biridim Trading começando mais um estudo pré-market. Hoje uma quinta-feira, 2 de abril de 2020, são 8 horas e 4 minutos agora. Vamos começar mais um dia aqui, galera. Bom dia a todos, mais uma vez a gente agradece aí as visitas no nosso canal, os comentários, são muito interessantes, né? E vamos que vamos, galera. Mais um dia aí de notícias não tão boas, né? Aliás, notícia boa praticamente não existe aí nesse cenário como consequência do coronavírus, né? De novo, né? Ontem a gente viu aí na questão do petróleo, né? Um excesso de produção de barril de petróleo, né? A expectativa, aquele indicador de nossa agenda que toda quarta-feira é publicado, né? Que é o estoque de petróleo bruto mundial, que normalmente afeta o dólar e as ações da Petrobras. A previsão era que viesse um aumento de 4 milhões e meio de barris de petróleo, veio simplesmente quase 14 milhões acima. Em vez de 4,5 milhões de barris de petróleo, vieram quase 14 milhões, 13,8 mais precisamente milhões de barris de petróleo, ou seja, está sobrando energia, né? Está sobrando petróleo por motivos óbvios, né, galera? A economia mundial simplesmente parou. E ontem eu vi umas imagens aí. Ontem eu estava assistindo o programa Em Pauta, né, que é da Globo News, começa às 8 horas, vai até às 10 horas, e no final do programa eles mostraram imagens do mundo inteiro. Então simplesmente mostraram imagens de Washington, tudo vazio, Nova York, as principais cidades do mundo, né? Bagdá, Jerusalém, Israel, Bagdá, Iraque, né? Moscou, simplesmente as ruas todas vazias. Londres, Paris, né? São Paulo, impressionante. A única coisa boa é que a gente vê que está havendo uma unidade aí, né, do ser humano no planeta Terra em relação a esse recolhimento, né? Todo mundo em quarentena, né? Muito embora tenha alguns isolados aí, né? O próprio presidente do México ontem, o Obrador lá, ele chegou à conclusão que tem que ter quarentena mesmo. Ele também estava na mesma linha do Bolsonaro. Quer dizer, no achômetro, no achismo, né? A ciência ela fica relegada a segundo plano. E, infelizmente, alguém lúcido, como vários profissionais da saúde e o representado aí principalmente pelo Luiz Henrique Mandetta, dizem que acreditam na ciência, etc, etc. Inclusive em relação a essa cloroquina, como uma droga aí que pode curar coronavírus, que é uma coisa absolutamente fake, né? Não existe nenhuma comprovação. A comprovação que existe é uma menina de 21 anos aí que perdeu 60% da sua audição. É um remédio para malária, né? E aí começa as fake news, né? Tem gente que é de uma maldade assim incrível, né? Dizendo que café cura cloroquina. Ora, se alguém coloca esse tipo de notícia é porque tem gente que acredita, né, galera? Então, de novo, serenidade, vamos colocar aí a cachola, né, a inteligência para funcionar e vamos acreditar na ciência, né? A única coisa boa nesse tipo de crise é que normalmente, como efeito colateral dessas crises, saem alguns medicamentos, como a própria penicilina e os antibióticos foram descobertos, inventados, né, ao longo da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais no século XX, aí, né, no século passado. Aí. Então, vamos ver se a gente descobre alguma coisa, não só contra o coronavírus, como eventualmente outros cura para outras enfermidades, né? O que a gente tem aqui? O Ibov continua no lenga-lenga, como a gente vê aqui no gráfico da direita. O mini índice ele reflete o Ibov, como eu falei, ficou barato demais, né? Interessante para comprar. Por outro lado, os fundamentos são muito ruins, né? Não dá vontade nem coragem de se comprar nenhum ativo, né, papéis, etc. Ok? E já caiu muito para também se vender. Então fica nesse lenga-lenga aqui. Né? Ontem abriu num gap down e ficou aqui, olha. Abriu aqui para baixo e depois subiu e ficou lateralizado. Hoje os mercados estão para cima, né? O petróleo está bombando, em torno de 10% de alta, em função de uma fala do Donald Trump, dizendo que a Arábia Saudita e a Rússia, ele acredita que deve chegar num acordo. Essa derrocada do petróleo aí não se deve somente às consequências do coronavírus,
mas principalmente essa falta de acordo entre Rússia e Arábia Saudita, que são dois dos maiores produtores do mundo de petróleo, né? Eles fazem parte da OPEP, que é aquela organização dos países exportadores e produtores de petróleo, né? Bom, aqui no Brasil a gente é provável que vire moda aí, rescisão de contratos em função de força maior. Quem já assinou o contrato já viu, né, que normalmente tem lá, né, por motivos de força maior, esse contrato poderá ser rescindido e as partes se juntarão para eventualmente chegar num acordo. Então a Raízen, que é uma das empresas aí de energia do país, né, do grupo Meto, que está junto aí com Comgás, com Rumo, que é da área de logística, né, de trens, de carga, etc. A Raízen é uma das empresas desse grupo. Ela simplesmente está rescindindo o contrato por motivo de força maior com os seus fornecedores principalmente de usina de cana, né? A Raízen ela trabalha com etanol, né, com energia de uma maneira geral. Então pode ser que vire moda isso aí, né? Força maior. Né? Vários contratos de aluguel também estão sendo rescindidos ou renegociados, aluguel de empresas aí de serviços e de comércio, né? Então a coisa não tá fácil não. Então a gente não tem motivo nenhum para se posicionar em compra de papéis. Não existe isso. O Grupo Madeiro, que é um grupo aí do ramo de alimentos, né, demitiu mais de 600 funcionários. Né? Todos os esportes são suspensos. Ontem, Wimbledon, que é um dos maiores campeonatos, um dos mais clássicos e tradicionais campeonatos de tênis, né, lá em Londres, também foi suspenso. A temporada 2020 está suspensa. O Wimbledon, que vem logo depois de Roland Garros, lá em Paris, que também deve vir na cola, deve ser suspenso. Né? Existe uma unidade em relação à redução de salários, de uma maneira geral, para não se perder emprego. Né? E assim vai, galera. As empresas de energia, as distribuidoras de energia elétrica, como Eletropaulo, como Electro, como várias outras ao longo do país, né, em todos os estados, né, também estão com medo de quebra de caixa em função da redução do consumo de energia, além da inadimplência. A própria ANEEL proibiu o corte de energia por inadimplência durante, se não me engano, os próximos 60 ou 90 dias. Então a coisa não tá fácil não. Realmente a gente não tem motivo para se ficar otimista em relação à subida de Ibov e de mini índice, ok? Então é isso aí. Bom, o assunto de hoje aqui basicamente são dois. Essa fala do Trump em relação a um possível acordo entre a Arábia Saudita e a Rússia com o petróleo está bombando, e a grande expectativa da nossa agenda, que a gente vai ver logo mais aí, é o indicador da 930, que é simplesmente pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos. Semana passada ficou acima de 3 milhões, o recorde anterior tinha sido 800 mil nos anos 1980, né? Se não me engano, era na gestão do Bill Clinton ainda, né? Semana passada simplesmente veio acima de 3 milhões e agora está se prevendo algo acima de 5 milhões, que deve sair hoje às 9h30. Então, é isso aí, galera. De qualquer maneira, né, a gente surfa como day trader, né? No mini índice, gráfico da direita, e mini dólar, gráfico da esquerda, a gente surfa aquilo que aparece na nossa frente, naturalmente baseado em vários critérios, como setup e estratégia, que são coisas diferentes, né? Gestão de risco e gestão, naturalmente, do comportamental e do psicológico. Se os indicadores gritarem para a gente fazer alguma coisa, a gente faz. Se não ficar muito claro, a gente também não faz nada. Ontem eu simplesmente não operei o mini índice. Na doleta deu para fazer 2 operações e bater meta. Se der, tudo bem. Se não der, a gente fica de fora. Né? Não vamos comprometer os ganhos já conseguidos aí ao longo das últimas semanas. Inclusive, o mês de março deram pernadas maravilhosas aí, né? Então, vamos ver a nossa agenda, galera, por obrigação de ofício, para a gente continuar aqui os estudos pré-market de hoje, 2 de abril de 2020, são 8 horas e 13 minutos agora. Vamos dar uma olhada na agenda aqui? Bom, nosso mercado de futuros começa às 9 horas, né? Então, o que a gente tem aqui? Às 9h30, a gente tem basicamente aqui a agenda americana, 2 tourinhos aqui, dados de importação e exportação, que também deve estar comprometido, né? Mas às 9h30 aqui a gente tem o Initial Jobless Claims aqui, que pedidos de desempregados inicial aqui, ou seja, traduzindo, os pedidos de auxílio-desemprego. Né? Aqui tem um balanço de negócios, trade balance aqui, o que mais que a gente tem? Depois disso, galera, a gente tem às 11 horas aqui
Aqui é Rússia, né? Russia Bank, que não nos afeta. Aí a gente tem aqui às 11 horas 2 tourinhos pedidos para as fábricas relativos a fevereiro, né? Talvez ela não venha nem muito ruim assim, porque maiores consequências do coronavírus, né, dos efeitos do coronavírus aconteceram em março. Então, 2 tourinhos. Daí, galera, acabou a agenda vazia, né? Você vê que não tem nada, quer dizer, acabou, olha lá, um tourinho 11 horas, 11h30, meio-dia e 30. Então, basicamente, o grande evento de hoje é a publicação do pedido de auxílio-desempregos às 9h30 nos Estados Unidos. Vamos ver as bolsas lá fora? Na Europa e futuros americanos estão para cima, o petróleo bombando, porém a Ásia fechou sem direção. Vamos ver aqui. Futuros americanos aqui, SP500, Dow 30 e Nasdaq, acima de 1%, respectivamente 1,54, 1,66 e 1,12, ok? Na Europa, meio que de estável para positivo também, DAX Frankfurt, e mais 0,25, FTSE 100 Londres, mais 0,55, CAC Paris mais 0,87 e BEX Espanha mais 0,22. Essas 4 bolsas aqui são as mais importantes da Europa, né? A Ásia, Xangai fechou para cima, mais 1,69, Nikkei para baixo, menos 1,37, KOSPI, Coreia do Sul, fechou bombando aqui, mais 2,34, Austrália, quase 2% de queda, menos 1,98, e Hong Kong, mais 0,84. Petróleo bombando, tanto o West Texas Index quanto o Brent, barril Brent, que é o londrino, o West Texas Index, WTI, o americano, em mais 9,55 agora, e o Brent em mais 9,98, praticamente 10%, e o VIX, índice do medo, para baixo. Ou seja, normalmente quando as bolsas estão para cima, o índice de volatilidade, o SP500 VIX, que é o índice do medo, ele fica para baixo. Aqui no caso negativo, não significa que a coisa está sob controle, mas provavelmente vai estar menos nervosa. Ao longo do dia, isso aqui varia. Galera, a julgar por essa leitura de mercados futuros na Europa e futuros americanos e mercados à vista na Europa, abertos aqui com reloginho verde, né? A gente acredita que o nosso mercado deve abrir gapado para cima. A gente aguardava ontem, né, uma correção aqui para cima, né, para vir aqui eventualmente em algum ponto de Sniper 382, né, 38,2 de Fibonacci, que ele não veio, ele veio até os 50%, considerando esse topinho aqui e um fundinho aqui embaixo. Mas hoje talvez ele corrija. Não quer dizer que ele vai subir o dia inteiro, né? Pode ser que caia na real à medida que os indicadores forem sendo divulgados, inclusive esse pedido de auxílio-desemprego americano, pode ser que ele siga na sua rota de queda, ou seja, ele fez uma onda 1, né, estaria numa onda 2 meio complexa para iniciar uma outra onda 3 e cair num novo patamar. De qualquer maneira, aquilo que eu sempre menciono em função de experiências passadas, né? A tendência agora é que fique num lenga-lenga, ok? Bom, petróleo para cima deve favorecer as ações da Petrobras, pelo menos na abertura da B3 às 10 horas, né? E minério de ferro no porto de Dalian, lá na China, fechou em mais 2,85, o que igualmente deve favorecer as ações da Vale no mercado à vista, na sua abertura às 10 horas. Vamos ver aqui os níveis de suporte e resistência do mini índice do mini dólar para a gente fechar os estudos pré-market de hoje, galera. O mini índice fechou nessa linha coral, que a gente chama de marca d'água, fechou no 71.220, aproximadamente 71.200, ok? E o ajuste foi no 70.893, praticamente no 70.900, essa linha horizontal preta que se encontra aqui. Para baixo, o que a gente vê de suporte, né? Ele fechou, repito, no 71.220, essa linha coral, marca d'água que se encontra aqui. Primeiro suporte dele, o ajuste, no 70.900 aproximadamente, essa linha horizontal preta, 70.893 mais precisamente. Depois, o 71.000 bola, abaixo disso, 70.500, né? Abaixo dele, o 70.245. Atenção para essas linhas horizontais azul escuro, que são pontos notáveis de maior suporte ou resistência, ok? Então, repetindo, 70.240, o 70.000 bola, o 69.850, essa linha amarela é mera seguidora de stop, ok? Abaixo do, eu falei do 70.000 bola, 69.850,
abaixo dele o 69.420, o 69.000 redondo, 68.780, abaixo dele o 68.000, do 68.780, o 68.390, praticamente 68.400, essa linha tracejada azul clarinha aqui, que é um Snap 382 de diário, ou seja, um suporte de diário. Abaixo disso, o 68.000 bola, depois 67.660, o 67.660, o 67.000 bola, depois o 66.920. Abaixo disso, galera, o 66.200, depois o 66.000 bola. Não acreditamos que caia tudo isso em função do comportamento dos mercados lá fora, ok? Para cima, acima do fechamento da marca d'água, o 71.000, ele fechou no 71.200 aproximadamente, o 71.450, 71.590, 72.000 bola, 72.040, 72.240. Acima disso, galera, acima do 72.240, a gente tem o 72.670, 72.915, 73.000 redondo, 73.180, acima dele o 74.000 redondo, 74.070, 74.470, 74.640, 74.940, 75.000 redondo, depois 75.500, 75.790 ou 75.800 aproximadamente. Acima disso a gente tem o 76.000 redondo e o 76.400, que é essa linha tracejada laranja, que é uma resistência de diário, ponto de Snap 382 de diário. Basicamente a gente não acha que deva operar muito longe disso, ok? As notícias do coronavírus elas estão mais ou menos absorvidas, né? A catástrofe aí já foi mais ou menos absorvida, então eu acredito que ele não deva dar pernadas muito grandes, assim como estava dando, de 3.000, 4.000 pontos, né? 1.000 pontos em 15 minutos. Então, esses são os pontos de suporte para baixo aqui da linha coral marca d'água e resistência para cima no mini índice. Vamos ver a doleta para a gente fechar, galera. O mini dólar, né? O mini dólar, a exemplo do mini índice, também abriu num gap up e ficou zanzando aqui, ó, até subiu um pouquinho, mas depois ficou o dia inteiro aqui, o resto do dia lateralizado. Né? Muito caro para comprar, é o contrário do mini índice, né? Porém os fundamentos não incentiva a ninguém a se desfazer de ouro, de dólar e de ativos que diriam que são de aversão a risco, ou seja, ativos teoricamente de segurança, ok? Vamos colocar pelos 15 aqui que dá para ver um pouco melhor, porque como ele ficou muito lateralizado, os topos e fundos aqui de 60 minutos ficaram muito perto. Vamos colocar pelos 15? Pelos 15 minutos, o mini dólar, né? Ele fechou aqui no 52,61, 62 aproximadamente, que é a marca d'água coral, que se encontra aqui, a linha horizontal coral. Repetindo, fechamento no 52,61 aproximadamente, ok? E o ajuste foi no 5264,67, a linha horizontal preta que se encontra para cá. O que a gente vê de suporte, né? Abaixo dos 52.000, que é a marca d'água, e 61, que é essa marca d'água que está aqui. A gente vê os 52,50 aproximadamente, né? Essa linha horizontal é mera seguidora de stop. Abaixo dos 52.050, a gente vê aqui o 52.038, 52.000 não, 52.38, abaixo dele a gente vê o 52.27, junto com uma linha horizontal escura que se encontra aqui. Abaixo disso, o 52.018, 52.012, depois o 52.00, 51.097, abaixo disso, não 51.000, perdão, estou com 51.000 na cabeça, que é o 51.089, 51.97, 51.89 ou 51.90, 51.82, 51.76, abaixo disso, que mais que a gente vê? O 51.67 e lá embaixo o 51.45. Não acredito também que o mini dólar caia tudo isso. Além disso, no 51,45 a gente tem duas médias aqui exponenciais de 15 minutos, né? A branquinha a exponencial e a clarinha a aritmética, azul clarinha ou média móvel simples. Para cima, o que a gente vê de resistência? Na cara dele, o ajuste no 5264,67, para baixo suporte, para cima resistência.
Primeira resistência, o 52, repito, o ajuste, 52,64,67. Acima disso, 52,80 aproximadamente. Depois, o 5283, acima disso, o 5286. Aí, galera, a gente só tem basicamente as projeções de ontem, né? O 5300, 5316, 5328 praticamente, depois 5347 e 5371. Não acreditamos que suba tudo isso a doleta. De qualquer maneira, os pontos estão aí cantados, tanto o mini índice gráfico da direita como o mini dólar gráfico da esquerda. Vamos que vamos. Espírito sniper é preciso, muita calma, muita cautela. Dentro do possível, o Viridi vai colocando aqui o que ele acha, são estudos, não são calls, né? Basicamente para forçar que vocês exercitem isso em suas plataformas. Para os iniciantes, a gente de novo aconselha abusar do simulador. E vamos que vamos. Tenhamos todos uma ótima quinta-feira e bons trades a todos. Vamos ver se até o meio-dia a gente liquida a fatura. Abraço em todos.